O jantar de domingo parecia normal, mas o silêncio pesado denunciava que a paz naquela casa era apenas aparência. Antônio, um idoso de 78 anos, olhava em volta da mesa com um sorriso cansado. Seus 3 filhos estavam ali, impacientes, mexendo no celular, reclamando do tempo e zombando um do outro. Nenhum deles percebia o quanto aquele velho homem havia se sacrificado por cada um. A esposa de Antônio, Dona Margarida, tentava disfarçar a tristeza servindo a comida. "Comam enquanto está quente", disse com um sorriso forçado. O mais velho, Renato, riu alto. "Quente igual a sopa do asilo, né, pai?" Os outros 2 gargalharam. Antônio permaneceu calado. A piada parecia inofensiva, mas trazia veneno. Nos últimos meses, os filhos falavam com desprezo sobre o casal. Achavam que os 2 eram peso morto, atraso de vida, gente que já devia descansar e deixar os jovens tocarem as coisas. "Vamos ver se sobrevivem sem a gente", disse a filha do meio, Lívia, levantando a taça de vinho. "Porque, olha, cuidar de vocês já virou um trabalho extra." O caçula completou com ironia. "Ah, deixa eles. O pai sempre foi teimoso. Logo vende o que tem e se vira com o troco." O riso ecoou pelo salão, ferindo o coração de Antônio. Ele olhou para a esposa, que desviou o olhar, os olhos marejados. Naquela noite, o idoso foi dormir sem dizer uma palavra. Ficou acordado, fitando o teto, lembrando de cada dia que trabalhou na oficina, de como sustentou aquela família, pagou escolas, comprou casa para todos, e agora era tratado como se fosse um fardo. Ao amanhecer, preparou café, chamou a esposa e disse com voz calma: "Margarida, acho que é hora da gente dar um tempo." Ela arregalou os olhos. "Como assim, Antônio? Eles acham que não precisam da gente. Então vamos mostrar como é a vida sem a gente por perto." Margarida tentou argumentar, mas Antônio estava decidido. A dor havia se transformado em serenidade. Ele não queria vingança, queria ensinar. Naquela semana, o casal arrumou malas simples. Disseram aos filhos que iriam descansar uns dias no interior. Nenhum deles demonstrou real preocupação. Renato até brincou: "Aproveitem e, se quiserem ficar por lá, ninguém vai reclamar." Os filhos riram. O velho apenas sorriu de canto. Na estrada, enquanto o ônibus deixava a cidade, Margarida chorava em silêncio. Antônio segurou sua mão e sussurrou: "Calma, meu amor. É agora que eles vão aprender o valor do que perderam." O casal foi para uma pequena chácara distante, um lugar tranquilo, cercado de árvores e lembranças. Lá, Antônio tirou de uma caixa antiga uma pasta repleta de documentos, selos e papéis guardados há décadas. "Lembra disso?" perguntou, abrindo a pasta diante da esposa. Ela arregalou os olhos. "São os papéis das terras." "Sim. E mais algumas coisinhas que ninguém imagina que eu tenha." Antônio era um homem simples, mas muito mais esperto do que os filhos acreditavam. Durante anos, ele havia investido silenciosamente em pequenas propriedades, ações de empresas e aplicações. Nada extravagante, mas consistente. "Eles riram, achando que a gente não tinha nada", disse, com um brilho sereno no olhar. "Pois é hora de mostrar que o velho aqui não viveu à toa." Margarida o abraçou com força, entre lágrimas. "E o que você vai fazer com tudo isso, Antônio?" "Vou deixar um presente, mas não agora. Quero que aprendam primeiro o que é perder, o que é precisar, o que é valorizar o que tem." Enquanto o sol se punha sobre a chácara, o velho homem respirou fundo. Eles disseram: "Vamos ver se sobrevivem sem a gente. Pois bem, agora é a vez deles sobreviverem sem mim." E assim, em silêncio, começava a lição mais importante da vida daqueles filhos: aprender o valor do amor antes que o tempo cobrasse o preço da ingratidão. Os primeiros dias longe da cidade foram estranhamente silenciosos para Antônio e Margarida. Na chácara, o barulho que se ouvia era de pássaros, vento nas folhas e, de vez em quando, o latido distante de algum cachorro. Nada de buzina, nada de telefone tocando, nenhuma mensagem dos filhos perguntando se eles precisavam de algo.
No terceiro dia, Margarida quebrou o silêncio na varanda, mexendo o café na xícara. Antônio. Ninguém ligou. Ele deu um meio sorriso, sem surpresa. Eu sei. É exatamente isso que eu precisava ver. Na cidade, a rotina dos filhos continuava acelerada. Renato reclamava no escritório sobre metas, negócios e dinheiro, mas não lembrava nem de perguntar da saúde do pai. Lívia postava fotos em restaurantes caros, escrevendo frases sobre família em primeiro lugar, mas não tinha coragem de pegar o telefone para ligar. O caçula, André, passava as noites em festas, gastando no cartão o que ainda nem tinha ganhado. Uma vez ou outra, um deles perguntava no grupo da família: alguém sabe se o pai já voltou? Devem estar no interior ainda, kkk. Eles se viram, sempre se viraram, e o assunto morria em segundos. Na chácara, naquele mesmo tempo, Margarida observava o marido mexendo em caixas antigas, organizando papéis com calma. Não era a primeira vez que via aqueles documentos, mas era a primeira vez que sentia que eles realmente significavam alguma coisa. Você está mesmo decidido a fazer isso, Antônio? Perguntou, vendo-o separar envelopes com nomes e datas. Ele respirou fundo. Estou. Se eu for embora amanhã, o que eles vão lembrar de mim? Das broncas? Dos pedidos para não desperdiçarem dinheiro? Das vezes em que eu fiquei horas esperando para um simples oi? Eu preciso deixar algo maior do que isso. Margarida se aproximou. Você já deixou, Antônio. Você deixou uma vida inteira de cuidado. Ele balançou a cabeça com ternura. Cuidado sem consciência vira costume, Margarida. Eles acharam que a nossa presença era garantida. Agora vão aprender o que é sentir falta. No fim daquela semana, o casal foi até a pequena cidade vizinha. Antônio vestiu uma camisa limpa, passou perfume e colocou o velho relógio de pulso que usava apenas em momentos importantes. Pegou a pasta de documentos, agora organizada, e chamou Margarida. Vamos, é dia de visitar um velho amigo. O escritório ficava numa rua discreta, com placa simples na porta. Dr. Augusto, advogado. Ao ver Antônio entrar, o homem de cabelo grisalho levantou-se com um sorriso. Antônio, quanto tempo, meu amigo! Eles se abraçaram como quem carrega décadas de história. Margarida esperou na recepção enquanto os dois entravam na sala. Ao fechar a porta, o clima mudou. Antônio não era mais apenas o senhorzinho quieto da mesa de jantar. Ali dentro, ele parecia outro. Firme, direto, dono das próprias decisões. Augusto, eu preciso preparar tudo, começou. Não sei quanto tempo ainda tenho. Meu corpo está cansando. Meu coração também. E meus filhos? Ele parou um segundo, procurando as palavras. Meus filhos esqueceram de quem eu sou. O advogado assentiu, já conhecendo parte daquela história. Você quer fazer o testamento, não é? Antônio abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Terrenos, casas, ações, aplicações, contratos antigos. Augusto arqueou as sobrancelhas, impressionado. Você juntou tudo isso em silêncio? Antônio deu um leve sorriso. Sempre disseram que eu era simples demais, que não entendia de negócios modernos. Enquanto eles riam, eu comprava terrenos baratos, guardava, reinvestia. Cada centavo que sobrava, eu plantava. Agora, isso tudo está aqui. Augusto começou a analisar papel por papel, anotando, calculando mentalmente. Antônio, isso aqui, isso é uma fortuna. Não é sobre o dinheiro, Augusto, interrompeu o idoso. É sobre o que esse dinheiro pode ensinar. Ele então explicou o plano com calma. Falou de como os filhos haviam tratado ele e Margarida como peso. Contou da frase que ainda doía como faca. Vamos ver se sobrevivem sem a gente. Contou do desprezo, das piadas, da falta de visitas sinceras, daquele amor que se transformara em conveniência. Eu não quero punir ninguém, reforçou. Mas quero que, se um dia eles tiverem filhos, não repitam o que estão fazendo comigo. Quero que essa herança não seja apenas dinheiro na conta. Quero que seja a última lição de um pai. Augusto ouviu tudo em silêncio. Você tem algo em mente? Regras? Condições?
Antônio olhou pela janela, vendo o movimento tranquilo da rua. Tenho. Mas quero fazer isso com calma. Primeiro, quero que meu sumiço pese. Quero ver quem liga porque ama e quem só aparece quando precisa. Quero que você registre tudo. Data de ligações, visitas, qualquer contato. O advogado estranhou. Você quer que eu acompanhe isso? Você sempre foi mais do que meu advogado, Augusto. Sempre foi amigo. Quero que seja os olhos da lei e também os olhos da consciência nessa história. Enquanto isso, na cidade, o clima na casa dos filhos começava a mudar. As contas de Renato se acumulavam. Um negócio importante tinha dado errado. E ele já sentia a falta daquele pai que, mesmo criticando, sempre aparecia com algum jeito de ajudar. Lívia tinha brigado com o marido e pensado em ligar para a mãe, como fazia nas crises. Mas hesitou. Orgulho demais, afeto de menos. André começava a atrasar pagamentos e a perder noites de sono, mas ainda tentava manter a pose nas redes sociais. Em uma noite de sábado, os três se reuniram na casa de Renato. No meio da conversa, a pergunta surgiu, cortando o clima de tudo bem. Vocês não acham estranho eles não terem voltado ainda? Perguntou Lívia, encarando o copo. Deve estar bom lá no interior, respondeu André, nervoso. Eles sempre falaram que tinham vontade de morar lá. Renato, mais calado, finalmente soltou. E se acontecer alguma coisa e a gente nem ficar sabendo? Pela primeira vez, o riso fácil deu lugar a um silêncio desconfortável. Na chácara, naquele exato momento, Antônio assinava um dos primeiros documentos diante de Augusto. Pronto, disse o advogado. A partir de hoje, começa oficialmente o seu plano. Antônio guardou a caneta, respirou fundo e encerrou. Então vamos ver, Augusto. Fechou a pasta e completou com amargura serena. Vamos ver se sobrevivem sem a gente e se são dignos do que eu escondi a vida inteira. A partir daquele dia, não era mais apenas uma distância física. Era o início de um teste que colocaria à prova não o dinheiro, mas o caráter de cada um dos filhos. E no fim, essa prova custaria muito mais do que eles imaginavam. Os dias seguintes passaram lentamente. Na chácara, Antônio acordava cedo, tomava café no alpendre e observava o sol nascer por entre as árvores. Parecia em paz, mas por dentro, uma chama de propósito o mantinha firme. O plano estava apenas começando. O advogado Augusto vinha visitá-lo a cada 2 semanas, trazendo papéis e relatórios. Em um caderno, registrava tudo, chamadas recebidas, mensagens dos filhos, tentativas de contato, ou a ausência delas. Até agora, nada, disse Augusto, abrindo o caderno na frente de Antônio. Nenhum deles procurou vocês. Antônio respirou fundo. Eu imaginava. Eles só enxergam o que podem tirar da gente. Margarida observava os dois em silêncio. Ela sentia o coração apertar, mas também sabia que era necessário. Por muito tempo, havia tentado ser o elo da família, costurar os laços que se rompiam com o egoísmo dos filhos. Agora, via com clareza. O amor que não é recíproco vira fardo. Certa manhã, Antônio pediu a Augusto que preparasse um documento especial. Quero deixar registrado que as propriedades rurais e os investimentos só poderão ser transferidos após um período de avaliação moral. Avaliação moral? O advogado franziu a testa. Sim, Antônio explicou calmamente. Quero que você observe com testemunhas como meus filhos vão se comportar sem mim. Se vão continuar se ignorando, se vão brigar por migalhas, ou se vão se unir para ajudar alguém que precise. Augusto anotou tudo, impressionado com a lucidez daquele homem. É uma forma diferente de justiça, comentou. Antônio sorriu. Eu só quero que aprendam que respeito vale mais do que herança. Enquanto isso, a vida dos filhos começava a ruir um a um. Renato, o mais velho, enfrentava uma crise na empresa. Havia feito investimentos arriscados, acreditando que o pai o socorreria caso algo desse errado. O resultado foi devastador. Dívidas, atrasos e clientes furiosos. Lívia, por outro lado, descobriu que o marido estava gastando o dinheiro da casa em apostas.
Tentou manter as aparências, mas o desespero transparecia. André, o caçula, tinha perdido o emprego e não queria admitir. Postava fotos antigas fingindo que tudo estava bem. Sem perceber, todos eles começaram a sentir falta do que antes desprezavam. A presença estável do pai, o conselho da mãe, o porto seguro de uma ligação simples. Certa noite, Renato ligou para o número de Antônio. Chamou várias vezes, nenhuma resposta. Mandou mensagem para Margarida, que também não atendeu. A inquietação cresceu. No dia seguinte, foi até a antiga casa dos pais, mas encontrou o portão trancado, as janelas cobertas. O jardim, antes impecável, estava tomado pelo mato. Eles não voltaram mesmo, murmurou coçando a cabeça. Ligou para os irmãos. A gente precisa conversar, disse, com a voz mais séria do que o habitual. Na reunião que se seguiu, cada um trouxe uma mistura de culpa e desespero. E se eles estiverem doentes? Perguntou Lívia, tremendo. Ou pior, respondeu André, com os olhos marejados. E se a gente tiver rido deles pela última vez? Renato, ainda tentando manter o controle, disse. Eles sempre deram um jeito. O pai nunca foi de pedir ajuda. Talvez estejam em algum canto quietos, cansados da gente. O silêncio tomou conta da sala. Nenhum deles teve coragem de dizer o que realmente pensavam, que talvez tivessem ido longe demais. Na chácara, enquanto isso, Antônio observava tudo de longe. Havia pedido a um conhecido da cidade que mantivesse contato com Augusto e lhe informasse qualquer tentativa dos filhos de procurá-lo. Um dia, o advogado chegou trazendo novidades. Recebi uma visita. Seu filho mais velho passou no meu escritório. Perguntou se eu sabia de você. Disse que estava preocupado. Antônio permaneceu em silêncio por alguns segundos. Preocupado ou com medo de perder o controle das coisas? Difícil saber, respondeu Augusto. Mas ele parecia diferente, menos arrogante. O velho homem respirou fundo. Então o tempo está fazendo o que eu não consegui fazer com palavras. Naquela mesma tarde, ele e Margarida foram até a pequena igreja da vila. Sentaram-se no último banco, em silêncio. Você acha que está certo o que estamos fazendo? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. Antônio segurou sua mão. Se eu tivesse ido embora sem deixar nada, eles só herdariam arrependimento. Agora vão herdar aprendizado. À noite, de volta à chácara, Antônio acendeu o lampião e abriu o caderno onde escrevia suas anotações. No alto da página escreveu: herança não é o que se deixa no banco, é o que se deixa no coração. No dia seguinte pediu a Augusto para entregar uma carta misteriosa a cada um dos filhos, mas sem revelar o remetente. Em cada envelope havia apenas uma frase escrita à mão: o tempo cobra o que o orgulho tenta esconder. Quando receberam, os três ficaram confusos. A caligrafia parecia familiar, mas ninguém tinha coragem de admitir em voz alta de quem poderia ser. Naquela mesma semana, um jornal local publicou uma pequena nota. Homem idoso compra terras na região e faz doação anônima a abrigo de idosos. A notícia correu pela cidade e, por coincidência, chegou até Lívia. Ela mostrou a matéria aos irmãos com a voz trêmula. Vocês acham que pode ser o pai? Renato leu com atenção e respondeu baixo. Se for, ele está nos dando um recado. Os três ficaram em silêncio. Pela primeira vez, sentiram o peso real da culpa e o vazio deixado por quem sempre esteve ali. Enquanto isso, na varanda da chácara, Antônio fechava o jornal com um leve sorriso. Augusto disse que eles viram a notícia? Viram, respondeu o advogado. Então ótimo, ainda há tempo para eles mudarem. Margarida olhou para o marido com ternura. Você ainda acredita neles? Sempre acreditei, meu amor. Só não podia continuar alimentando o erro. O vento soprou leve naquela noite e o velho fechou os olhos. O plano estava funcionando. Aos poucos, o orgulho dos filhos começava a ruir e no lugar nascia algo novo, o arrependimento. Mas o maior impacto ainda estava por vir, porque o próximo passo do plano de Antônio envolveria um segredo guardado há mais de 30 anos.
Naquela manhã de segunda-feira, o sol parecia mais forte do que o normal. Renato estacionou o carro em frente ao escritório do advogado Augusto, o mesmo que o pai sempre confiara. Entrou apressado, suando, com os olhos vermelhos de quem não dormia direito há dias. Doutor Augusto, o senhor tem alguma notícia do meu pai? Perguntou direto. O advogado levantou os olhos por cima dos óculos e respondeu com calma. Renato, o que exatamente você quer saber? Renato hesitou. Engoliu seco. Quero saber se ele está bem, se a minha mãe também está. Eles sumiram e ninguém atende às ligações. Augusto observou por alguns segundos antes de falar. Seu pai sempre soube se cuidar, mas se você quer realmente saber onde ele está, talvez precise antes responder a outra pergunta. Por que agora? Renato ficou sem graça. Como assim? Porque só agora você decidiu procurá-lo. O silêncio encheu a sala. Renato desviou o olhar. O advogado, então, abriu a gaveta e tirou uma folha dobrada. Seu pai me deixou uma carta para entregar se você viesse aqui. Renato pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abrir, viu a caligrafia inconfundível, firme, elegante, igual a dos bilhetes que o pai deixava na infância. Filho, o tempo ensina mais do que qualquer conselho. Eu avisei que a vida não perdoa o descuido, nem o desrespeito. Você me desconsiderou como homem, como pai e como exemplo. Agora precisa provar se ainda é digno de carregar o nosso nome. Renato leu até o fim, sem conseguir conter as lágrimas. Ele acha que eu não ligo para ele, disse com a voz embargada. Augusto respondeu sereno. Ele não acha. Ele sabe o que sentiu, mas ainda acredita que você pode mudar. Naquele mesmo dia, Renato foi até a casa de Lívia. Encontrou a irmã chorando, segurando o mesmo envelope. Ele também me escreveu, disse ela, soluçando. Disse que o amor sem gratidão apodrece, que a ingratidão é o pior tipo de pobreza. André chegou pouco depois ofegante, com os olhos vermelhos. Eu também recebi uma carta. Tirou o papel do bolso e completou. Ele disse que o silêncio ensina o que os gritos não conseguem. Os três se entreolharam. O peso das palavras do pai era mais forte que qualquer bronca que ele já tivesse dado. A gente precisa encontrá-los, disse Renato decidido. Agora não é mais sobre herança, é sobre arrependimento. Eles começaram as buscas pela cidade, perguntando em rodoviárias, hotéis e até igrejas. Ninguém sabia de nada. Alguns lembravam vagamente de um casal de idosos simpáticos que haviam pegado um ônibus semanas atrás. Disseram que iam para o interior, contou um motorista. Gente boa, educada, falaram que iam descansar da cidade. Os irmãos decidiram seguir essa pista. Pegaram o carro e foram até o interior, passando por vilarejos e estradas de terra, perguntando por Antônio e Margarida. Até que, numa pequena venda de beira de estrada, uma senhora reconheceu a foto deles. Ah, sim, o seu Antônio. Um homem tranquilo, vinha sempre comprar pão e leite. Morava numa chácara logo depois da ponte. O coração dos filhos acelerou. Seguiram pela estrada de terra, o carro levantando poeira, a ansiedade tomando conta. Mas ao chegarem lá, encontraram o portão fechado e a casa vazia. Tudo parecia intacto. As flores no jardim, a mesa na varanda, as cortinas fechadas. Sobre a mesa, um envelope com 3 nomes escritos à mão. Renato abriu com cuidado. Dentro, uma única carta. Filhos, se chegaram até aqui, é sinal de que começaram a entender o valor da presença. A vida não é sobre o que se ganha, mas sobre o que se dá. Vocês me ensinaram o que é solidão dentro de casa. Agora quero ensinar o que é saudade com propósito. Procurem o advogado, ele tem a próxima pista. Lívia levou as mãos ao rosto, chorando. Ele está brincando com a gente? André respondeu, tentando segurar as lágrimas. Não, Lívia, ele está nos ensinando o que a gente nunca quis ouvir. Voltaram à cidade em silêncio. No caminho, lembranças começaram a vir à tona. O pai consertando a bicicleta de Renato no quintal.
O abraço apertado que dava na filha quando ela chorava por causa de um amor, as idas de madrugada para buscar o caçula nas festas. Era impossível não sentir vergonha. De volta ao escritório, Augusto já os esperava. Imagino que encontraram o bilhete, disse antes que eles falassem. Renato assentiu. Sim, e queremos a próxima pista. O advogado abriu uma gaveta e tirou um envelope lacrado com o selo antigo da família. Seu pai previu que vocês chegariam juntos. Pediu para entregar apenas se isso acontecesse. Os três se entreolharam surpresos. Então ele ainda acreditava que a gente se uniria, disse Lívia emocionada. Exatamente, respondeu Augusto. E talvez esse seja o começo da mudança. Dentro do envelope havia uma cópia de um documento de registro de terras e uma pequena chave dourada. Renato leu o papel em voz alta. Propriedade 27, Fazenda Boa Esperança, distrito de Santa Aurora. Santa Aurora? Perguntou André. Isso fica longe. Há umas 3 horas daqui, respondeu o advogado. Ele pediu que vocês fossem juntos. Os irmãos se entreolharam novamente. Nenhum hesitou. Era como se pela primeira vez em anos tivessem o mesmo propósito. No dia seguinte, pegaram a estrada ao amanhecer. O céu estava alaranjado e uma sensação estranha tomava conta de todos. Quando chegaram à entrada da fazenda, encontraram um portão de ferro com o nome Boa Esperança, gravado em madeira. Renato abriu com a chave, o som do cadeado ecoando como se anunciasse algo maior. Do outro lado, um caminho de terra levava até uma casa antiga, bonita, rodeada por árvores e um lago ao fundo. Lívia olhou em volta, encantada. Meu Deus, o pai sempre teve isso. André olhou para os registros nas mãos. Parece que sim. No alpendre da casa, outro envelope esperava sobre a mesa. Dentro, apenas uma frase. Agora vocês sabem o valor do que ignoraram. Mas ainda não é o fim. Os três se entreolharam, arrepiados. Naquele instante, perceberam que o velho não apenas os estava testando. Ele estava conduzindo cada passo, como quem escreve uma lição de vida com as próprias mãos. E o próximo capítulo dessa lição revelaria o verdadeiro segredo de sua fortuna e o preço da humildade. A Fazenda Boa Esperança não parecia apenas um lugar bonito. Tinha algo de imponente e ao mesmo tempo silencioso, como se cada árvore ali carregasse uma história que os filhos nunca tinham sido convidados a ouvir. Renato caminhou até a varanda, passando a mão pelo corrimão de madeira rústica. Eu não consigo acreditar que o pai tinha isso tudo e nunca falou nada, murmurou. Lívia entrou na casa devagar, pisando como se tivesse medo de acordar memórias. A sala era simples, mas bem cuidada. Móveis antigos, prateleiras cheias de livros, porta-retratos com fotos de Antônio e Margarida em diferentes fases da vida. Fotos em que nenhum dos 3 filhos aparecia. Ela engoliu seco. Ele construiu um mundo inteiro longe da gente. André foi até uma escrivaninha antiga. Em cima dela, além do envelope que já tinham lido, havia uma chave menor e um bilhete curto. Alguns tesouros não cabem em cofres, outros eu precisei esconder até dos próprios filhos. Se quiserem entender quem eu fui, comecem pelo porão. Porão? Repetiu André, olhando em volta. Renato percebeu uma porta mais estreita ao lado da cozinha, com um cadeado enferrujado. A pequena chave encaixava perfeitamente. Quando o cadeado se abriu, um rangido ecoou pela casa. Desceram devagar a escada de madeira, iluminando os degraus com a lanterna do celular. O porão cheirava a madeira, papel antigo e lembranças guardadas. Lá embaixo, viram estantes repletas de caixas, pastas e cadernos empilhados. No centro do cômodo, uma mesa com outra pasta grossa e um caderno aberto, com a letra firme de Antônio nas primeiras páginas. Renato leu em voz alta. Comecei com um terreno vazio, comprado com o dinheiro de anos na oficina. Enquanto meus colegas viviam dizendo que eu era bobo por não trocar de carro, eu plantava meu dinheiro na terra. A terra não me humilhou.
Não me virou as costas. Ela apenas cresceu, em silêncio. Lívia passou os dedos pelas páginas, virando devagar. Ali, o pai tinha anotado tudo. Datas, valores, negociações, decisões que ninguém nunca soube. Quando vocês nasceram, eu prometi que nunca faltaria comida na mesa. Então trabalhei dobrado, aceitei serviço nos fins de semana, vendi férias, fiz silêncio quando me chamavam de velho acomodado. Enquanto me chamavam de antiquado, eu comprava tijolo, comprava mato, comprava o que ninguém queria. Hoje, esse nada vale mais do que vocês imaginam. As palavras batiam fundo. Não era só sobre dinheiro, era sobre tudo o que eles nunca tinham se importado em perguntar. André, com os olhos marejados, encontrou outra caixa cheia de envelopes etiquetados. Banco, imóveis, ações, arrendamentos. Ao abrir um dos envelopes, ficou em choque. Gente, isso aqui é muito dinheiro. Eram comprovantes de dividendos, contratos de aluguel, extratos antigos. A velha teimosia que eles tanto criticavam tinha nome: planejamento. Renato puxou uma cadeira e se sentou, passando as mãos no rosto. A gente passou a vida inteira tratando o pai como se ele fosse um coitado, um atrasado. Lívia completou com voz fraca. E o coitado virou mais rico do que todos nós juntos. Mas não era a riqueza que doía. Era o fato de terem descoberto isso assim, tardiamente, sozinhos, sem o dono daquela história ali para contar. No fundo da sala, André viu uma caixa diferente das outras, de madeira escura, trancada com outro cadeado. A mesma pequena chave serviu de novo. Quando ele abriu, encontrou algo que não esperava. Recortes de jornal, fotos de pessoas desconhecidas, cartas agradecendo doações e ajudas. Uma manchete antiga chamava a atenção. Empresário anônimo impede fechamento de abrigo para idosos. Outra dizia: doação misteriosa paga tratamento de criança carente em cidade vizinha. Lívia levou a mão à boca. Não pode ser. Atrás de cada recorte, um pequeno bilhete com a mesma letra de Antônio. Se um dia meus filhos quiserem saber quem eu fui, que comecem por aqui. Antes de julgarem o que eu juntei, entendam o que eu devolvi para o mundo. Renato se recostou na cadeira, sentindo um misto de orgulho e vergonha. Nosso pai ficou sem conseguir terminar a frase. Era como se, ali naquele porão, tivessem encontrado não só a origem da fortuna, mas também o verdadeiro coração daquele velho que eles tratavam como peso. Em meio aos papéis, havia ainda um envelope com o nome de cada um dos três. Renato pegou o seu. Dentro, uma folha escrita à mão. Renato, você sempre quis ser o homem da família, mas esqueceu que ser homem não é mandar. É sustentar, proteger, cuidar e, principalmente, ouvir. Usei minha vida inteira para te mostrar isso com exemplo. Você preferiu olhar para os meus calos na mão e rir, mas ainda dá tempo de ser o homem que eu sonhei que você seria. Lívia abriu o dela, com as mãos tremendo. Lívia, você sempre teve um coração bonito, mas deixou que o medo da opinião dos outros endurecesse esse coração. Gastou energia tentando mostrar uma vida perfeita, enquanto a nossa vida de verdade ia sendo deixada de lado. A casa estava cheia de fotos, mas vazia de presença. Filha, não há riqueza que compense o arrependimento de um abraço que a gente não deu. André respirou fundo antes de abrir o envelope que levava seu nome. André, você sempre foi o meu menino inquieto. Correu atrás de sonhos grandiosos, mas fugiu das responsabilidades pequenas. Esqueceu que o caráter se prova nas coisas que ninguém vê. Se quer ser grande, comece por ser confiável. O mundo não respeita quem só aparece na parte boa da foto. Nenhum dos três conseguiu falar por alguns minutos. Era como se o pai estivesse ali, sentado à mesa, olhando para cada um com aquele misto de firmeza e amor que só ele tinha. Depois de um tempo, Renato quebrou o silêncio. Isso aqui, tudo isso, é muito mais do que uma herança. Lívia concordou, enxugando as lágrimas. É um espelho, e o reflexo não tá bonito.
André olhou em volta. E ainda assim, ele acreditou que a gente podia mudar. Senão, não teria deixado pistas. Não teria feito esse caminho todo. De volta à mesa central, eles viram um último envelope, diferente, maior, com o nome dos três juntos. Renato abriu devagar. Era o rascunho do testamento. Declaro que todos os meus bens, propriedades e investimentos serão destinados aos meus filhos, desde que eles provem, em atos, que aprenderam que respeito vem antes de dinheiro, humildade vem antes de poder, e família vem antes de herança. Caberá ao meu amigo e advogado Augusto acompanhar, por tempo determinado, a conduta de cada um. Quem usar meu nome para se aproveitar dos outros perde tudo. Quem usar o que eu deixei para levantar pessoas ganha mais do que bens, ganha a chance de ser melhor do que eu. Assinado Antônio. Renato passou a mão pelo texto como se pudesse sentir o pai ali. Ele não quer só dividir bens, ele quer dividir responsabilidade. Lívia respirou fundo. E se a gente falhar? André respondeu com uma sinceridade que talvez nunca tivesse mostrado antes. Falhar? A gente já falhou. Agora a pergunta é, a gente tem coragem de mudar? Do lado de fora, o sol começava a descer atrás das árvores, tingindo o céu de laranja. Enquanto a luz entrava pelas frestas do porão, iluminava os papéis, as fotos, as lembranças, e três filhos que pela primeira vez estavam olhando para o mesmo lugar. Eles ainda não sabiam, mas aquele testamento não seria apenas um documento jurídico. Seria o início de uma prova longa, dolorosa e transformadora, na qual o verdadeiro prêmio não seria a herança milionária, e sim a chance de resgatar o amor que deixaram escapar por entre os dedos. E, em algum lugar, longe dali, Antônio acompanhava tudo à distância, em silêncio, porque alguns pais precisam desaparecer um pouco, para que os filhos finalmente aprendam a enxergar. 2 dias depois da visita à fazenda, os três irmãos estavam novamente reunidos no escritório de Augusto. O advogado os aguardava com a expressão séria, a pasta de couro aberta sobre a mesa. "Então, vocês encontraram o testamento?" disse, sem rodeios. Renato assentiu. "Encontramos. E entendemos que o pai quer que a gente prove que mudou." Augusto cruzou os dedos sobre a mesa. "Ele não quer que vocês provem para mim, nem para ele. Quer que provem para a vida." Lívia franziu a testa. "E como a gente vai fazer isso?" O advogado abriu um envelope lacrado e começou a ler. "As condições para a liberação dos bens serão observadas durante 6 meses. Nesse período, meus filhos deverão demonstrar, em atitudes reais, que aprenderam o valor da empatia, do trabalho e da união." Ele levantou os olhos e completou. "Seu pai foi específico. Cada um de vocês vai receber uma tarefa." Renato, ansioso, perguntou. "Tarefa?" "Sim." Augusto abriu 3 folhas e distribuiu. "Renato, você será responsável por administrar, sem salário, um projeto comunitário em uma oficina mecânica que seu pai financiava há anos. O objetivo é ensinar jovens de baixa renda a trabalhar com honestidade e dignidade." Renato ficou sem palavras. "Sem salário?" "Sem salário", confirmou o advogado. "Apenas o aprendizado de servir." Lívia olhou para o papel dela. "E organizar e reestruturar o abrigo de idosos da cidade, garantindo que o local volte a funcionar com recursos próprios, sem pedir dinheiro público." Ela suspirou. "Ele quer que eu cuide de idosos. Depois de tudo que fiz com ele." Augusto apenas respondeu. "Exato. É por isso mesmo." André abriu o envelope com as mãos trêmulas. Ajudar uma família endividada a sair do vermelho em 6 meses, usando apenas conhecimento e esforço, não dinheiro. Ele olhou confuso. "Mas eu nem sei por onde começar." O advogado sorriu levemente. "É assim que ele sempre te ensinou, começando do zero." Os 3 ficaram em silêncio por alguns instantes, digerindo o que acabavam de ouvir. Aquilo não era um testamento. Era um espelho colocado diante deles. As semanas seguintes foram um verdadeiro choque de realidade. Renato, acostumado a dar ordens, se viu dentro de uma oficina simples, com ferramentas gastas e jovens desconfiados olhando para ele.
O que o engravatado está fazendo aqui? Perguntou um dos garotos rindo. Renato respirou fundo, tentando aprender o que é trabalhar de verdade. No começo tudo era estranho. Ele suava, se sujava de graxa, errava nos reparos e era zombado. Mas aos poucos começou a se misturar com os meninos. Percebeu que ali ninguém media valor pelo terno, e sim pela disposição. Certo dia, um dos garotos, Vinícius, de 17 anos, disse: "O senhor está diferente, sabia? No começo achei que ia vir aqui só para aparecer." Renato riu, cansado, limpando as mãos com um pano. "Nem eu imaginava que ia mudar tanto, garoto." Enquanto isso, Lívia passava seus dias no abrigo que o pai ajudara a manter. O lugar estava decadente, com camas quebradas e paredes mofadas. No primeiro dia, uma senhora idosa pegou sua mão e perguntou: "Você é filha do seu Antônio?" "Sou", respondeu emocionada. "Ah, ele sempre trazia sopa e cobertores pra gente. Um homem bom, de coração enorme." As palavras da mulher foram como uma facada doce. Lívia passou semanas organizando doações, reformando o prédio, ouvindo histórias que falavam do pai com admiração. Cada dia ali era uma lição sobre tudo o que ela havia ignorado enquanto corria atrás de aparências. Já André, o caçula, começou sua missão visitando famílias humildes. Encontrou uma em especial, Joana, mãe solteira com 2 filhos e uma dívida que quase a fez perder a casa. Ele passou dias ouvindo, estudando e, aos poucos, foi ajudando a renegociar contas, organizar as finanças e até montar uma pequena venda na garagem. "Você parece saber do que fala", disse Joana, grata. "Aprendi com meu pai, mesmo sem perceber", respondeu André, sorrindo pela primeira vez em meses. 6 meses se passaram. O advogado voltou a reunir os 3 irmãos. Quando entraram no escritório, estavam irreconhecíveis. Renato usava roupas simples e tinha marcas de graxa nas mãos. Lívia vestia uma camiseta do abrigo, com o cabelo preso e o olhar calmo. André carregava uma pasta cheia de anotações, com um ar maduro que nunca tivera antes. Augusto sorriu, orgulhoso. "Então, senhores, como foi a jornada?" Renato falou primeiro. "No começo, achei que era castigo. Depois percebi que era perdão." Ele contou sobre os jovens, sobre como aprender a ensinar sem mandar. Lívia completou: "O abrigo está funcionando de novo. O mais bonito é que os idosos nem sabiam que o pai era o doador principal. Ele ajudava e sumia, fazia o bem em silêncio." André, emocionado, abriu a pasta. A família da Joana quitou as dívidas. Hoje, ela sustenta os filhos com a própria venda. Augusto olhou cada um nos olhos e disse: "Acho que vocês aprenderam a primeira parte do que o pai queria. Que a verdadeira riqueza não é o que se guarda, mas o que se transforma." Ele se levantou e entregou outro envelope a cada um. Dentro, uma carta datada e assinada por Antônio. "Se chegaram até aqui, parabéns. Vocês entenderam que o trabalho sem amor é vaidade e o dinheiro sem propósito é vazio. Agora, se quiserem o que é meu, precisam provar que também aprenderam a perdoar, porque o perdão é a herança que nenhum juiz pode dividir." Lívia começou a chorar. Renato fechou os olhos, sentindo o peso e o alívio se misturarem. André, mais calado, perguntou: "Onde ele está agora?" Augusto sorriu de leve. "Talvez mais perto do que imaginam." Antes que pudessem perguntar, ele apontou para o canto da sala. Havia um pequeno envelope sobre a mesa, com o endereço de um hospital particular na cidade vizinha. Renato pegou o papel com as mãos trêmulas. "Ele está vivo." O advogado apenas assentiu. "Sim, mas o tempo dele está acabando." O coração dos 3 gelou. Depois de tudo o que tinham descoberto, de tudo o que aprenderam, agora tinham pouco tempo para o que mais importava: pedir perdão enquanto ainda dava tempo. E foi assim, com lágrimas e urgência, que os 3 deixaram o escritório, sem imaginar que o reencontro com o pai seria o momento mais forte e mais doloroso de toda a jornada. O hospital ficava numa cidade pequena, cercada por montanhas e silêncio.
Quando o carro dos irmãos parou diante da fachada branca, o coração de cada um parecia bater em descompasso. Lívia foi a primeira a descer. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a bolsa. Renato respirava fundo, tentando parecer firme, mas o olhar denunciava o medo. Medo de ter demorado demais. André caminhava alguns passos atrás, com a cabeça baixa, repetindo baixinho: "Só quero que ele me perdoe. Só isso." Na recepção, uma enfermeira reconheceu o nome imediatamente. O senhor Antônio está no quarto 214. Mas peço que façam silêncio. Ele anda fraco, mas ainda fala com muita lucidez." Renato agradeceu com um aceno e os três seguiram pelo corredor. O som das máquinas, o cheiro de desinfetante, o frio do ar-condicionado, tudo parecia mais intenso naquele momento. Quando chegaram à porta, hesitaram. "E se ele não quiser nos ver?" perguntou Lívia. Renato respondeu, engolindo o choro: "Então a gente vai ficar ali, do lado de fora, até ele querer." André bateu de leve. Uma voz rouca, mas firme, respondeu lá de dentro: "Pode entrar." Eles abriram a porta devagar. Antônio estava deitado, com um cobertor cinza sobre o peito e os cabelos mais brancos do que nunca. Mas o olhar ainda tinha aquele brilho que misturava sabedoria e ternura. Quando viu os três juntos, ele sorriu de canto. Então, resolveram aparecer. Ninguém soube o que dizer. Lívia foi a primeira a correr até a cama e segurar a mão do pai. "A gente demorou demais, pai. Me perdoa." Antônio passou a mão nos cabelos dela com carinho. "Demoraram o tempo que precisavam. Às vezes, é preciso se perder para entender o caminho de volta." Renato se aproximou, com lágrimas caindo. Eu fui um idiota. Te julguei, te humilhei e ainda achei que estava certo." O velho sorriu cansado. "A soberba é a última a perceber que está errada, meu filho. Mas você veio. Isso já é metade do perdão." André ficou parado, imóvel. Até que o pai o chamou com um gesto suave. "Vem cá, menino. Ainda corre do que sente?" André se aproximou, segurando o choro. "Eu achei que sabia viver sozinho, pai. Mas sem o senhor, nada fazia sentido." "Agora você sabe o que é saudade", respondeu Antônio, com um olhar profundo. "E só quem sente saudade entende o valor da presença." O quarto ficou em silêncio por alguns instantes. Do lado de fora, o vento batia nas janelas. Dentro, três filhos redescobriam o significado da palavra família. Antônio pediu que todos se sentassem. "Eu vi o que vocês fizeram. Augusto me contou tudo. A oficina, o abrigo, a família da Joana. Vocês finalmente entenderam o que é riqueza." Lívia enxugou as lágrimas. "A gente só entendeu depois que te perdeu, pai." "Eu nunca estive perdido", disse ele com voz baixa. "Só quis ver se vocês sabiam enxergar o que sempre esteve na frente dos olhos." Ele apontou para uma pequena gaveta ao lado da cama. "Lá dentro tem 3 envelopes. Cada um tem o nome de vocês." Renato abriu a gaveta e pegou os envelopes, entregando a cada um. Dentro havia uma folha com a caligrafia firme e clara de Antônio. "Renato, agora você entende que liderar é servir. A oficina é sua. Continue ensinando, mas nunca deixe de aprender. Lívia, o abrigo será sua missão. Transforme a vaidade em compaixão. Faça o que eu fiz, mas faça melhor. André, sua coragem pode salvar vidas. Transforme seu erro em exemplo. Ensine outros a organizar a própria vida antes que percam tudo como quase perdeu." Antônio respirou fundo. "Essa é a parte prática da herança. Mas tem algo maior vindo." Os três se olharam confusos. O velho sorriu. "Eu deixei um último documento com Augusto. É o testamento final. Vocês só vão saber o conteúdo quando eu me for." Lívia se levantou, aflita. "Não fala assim, pai. O senhor vai sair daqui. Vai ver o abrigo pronto. Vai." Ele interrompeu com um gesto calmo. "Não, filha. Cada um de nós tem seu tempo. O meu foi de ensinar. O de vocês agora é de continuar." Renato segurou a mão do pai com força. "A gente não merece nada disso, pai."
Merecem sim, porque entenderam que não se trata de merecimento, mas de arrependimento. Quem se arrepende de verdade, renasce. Os olhos de Antônio começaram a se fechar. O médico entrou, verificou os aparelhos e saiu em silêncio, respeitando aquele momento. Antônio respirou fundo, olhou para os três e sussurrou: prometam que nunca mais vão medir amor em dinheiro. A gente promete, pai, disseram juntos. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Então, posso descansar em paz. E com um último suspiro sereno, o velho homem fechou os olhos. O quarto ficou silencioso, nenhum som, nenhum movimento. Renato encostou a testa na mão do pai, chorando como uma criança. Lívia se ajoelhou, segurando a barra do lençol. André encostou na parede, chorando baixinho. Foram minutos, ou talvez horas, até que a dor começasse a se transformar em gratidão. Uma semana depois, os três voltaram ao escritório de Augusto. O advogado sério entregou-lhes o testamento final. Seu pai pediu que eu lesse com vocês juntos. E apenas quando o coração de cada um tivesse mudado, acho que esse dia chegou. Ele abriu o documento e começou a ler em voz alta. A quem me ouve agora, deixo o que construí com suor, mas acima de tudo, com amor. Minha herança é grande, mas minha intenção é simples, que ela una o que a vida separou. A cada filho deixo parte dos bens, mas a maior parte será destinada ao projeto que criamos juntos. A Fundação Boa Esperança, para ensinar que o valor da vida não está em acumular, e sim em transformar. Lívia levou a mão à boca. Fundação Boa Esperança, o nome da fazenda. Augusto sorriu. Exatamente. Ele transformou a própria história em um legado. O advogado continuou a leitura. Que a Fundação ensine o que nem todas as famílias aprendem. Que o tempo é o verdadeiro tesouro, que o respeito é a moeda mais valiosa e que o amor, quando plantado, floresce mesmo depois da morte. Renato chorava abertamente. André olhou para os irmãos e disse com a voz firme: a gente não vai deixar esse legado morrer. Lívia segurou as mãos deles. O pai queria que a gente aprendesse a ser uma família de novo, e agora, finalmente, somos. Meses depois, a Fundação Boa Esperança estava inaugurada. Jovens aprendiam mecânica, idosos tinham um lar digno. Famílias endividadas recebiam orientação financeira. Na entrada, uma placa dizia: em memória de Antônio Silva, o homem que acreditou que o amor ainda é a herança mais valiosa. E ali, entre risos, trabalho e lágrimas, o nome do velho Antônio nunca mais foi esquecido, porque ele não deixou apenas dinheiro, deixou propósito. E em cada sorriso que nascia naquele lugar, um pouco da sabedoria dele ainda vivia, provando que algumas heranças não se contam em cifras, mas em corações transformados. O tempo passou, mas a presença de Antônio continuava viva em cada canto da Fundação Boa Esperança. Era como se o velho ainda andasse pelos corredores, observando discretamente os jovens na oficina, os idosos sorrindo no pátio, as famílias conversando nas salas de orientação. Tudo o que ele havia sonhado agora existia, e o que antes era culpa se transformara em orgulho e propósito. Renato, Lívia e André voltaram à fazenda, que agora servia como sede da fundação. Plantaram 3 ipês, um amarelo, um roxo e um branco, em frente à casa onde o pai costumava sentar-se para ver o pôr do sol. Cada árvore representava um deles, crescendo lado a lado, diferentes, mas unidos por uma mesma raiz. Renato cuidava da oficina da fundação. Aquele homem que antes media valor em status, agora sorria com as mãos sujas de graxa, ensinando adolescentes que nunca haviam tido um exemplo de pai. Certo dia, um garoto perguntou: seu Renato, o senhor não sente falta de quando era rico? Ele sorriu, olhando o céu. Eu só era rico de dinheiro. Hoje, sou rico de propósito. Lívia transformou o abrigo de idosos em um centro de convivência. Os corredores, antes tristes e frios, agora tinham flores, música e risadas.
Ela cuidava de cada idoso como se estivesse cuidando do próprio pai. Uma tarde, uma senhora segurou sua mão e disse: "Você tem o mesmo olhar do seu Antônio. Ele ajudava sem esperar nada em troca." Lívia sorriu com os olhos marejados. "Ele me ensinou que ajudar não é um gesto, é um modo de viver." Já André, o mais novo, dedicava-se ao setor de reeducação financeira da fundação. Passou a ensinar jovens e adultos endividados a reorganizarem suas vidas, mostrando que liberdade começa com responsabilidade. Durante uma palestra, ele contou sua história. "Eu vivi anos achando que liberdade era fazer o que eu quisesse, mas descobri que liberdade de verdade é poder dormir tranquilo, sabendo que não devo nada a ninguém, nem dinheiro, nem perdão." Meses depois, a fundação recebeu um convite especial. A prefeitura queria homenagear o legado de Antônio com uma cerimônia pública. No auditório, centenas de pessoas se reuniram, entre alunos, idosos, famílias e antigos amigos do velho. Renato subiu ao palco, segurando o microfone com as mãos trêmulas. "Durante muito tempo, eu pensei que o meu pai era apenas um homem teimoso, preso ao passado. Hoje, eu entendo que ele estava à frente do tempo. Ele acreditava em algo que muita gente esqueceu, que o verdadeiro sucesso não é o que a gente acumula, é o que a gente deixa no coração dos outros." O público aplaudiu. Lívia pegou o microfone logo depois. "Meu pai nunca precisou dizer 'eu te amo' para provar o que sentia. Ele mostrava, no cuidado, no silêncio, no exemplo. E hoje eu entendo. O amor não precisa de palco. Ele precisa de presença." André foi o último a falar. Se eu pudesse dizer algo a ele agora, eu diria: "Pai, o Senhor venceu." Fez uma pausa, olhando para o público. Venceu não porque deixou uma herança milionária. Venceu porque transformou 3 filhos perdidos em pessoas que aprenderam a amar de novo. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos, e então veio uma salva de palmas demorada, emocionada. Naquela noite, os 3 voltaram à fazenda e se sentaram juntos na varanda. O vento soprava leve e o cheiro das flores misturava-se com a memória do tempo. Lívia olhou para o céu estrelado e disse: "Sabe o que é engraçado?" "O quê?" perguntou André. "Eu sinto o pai aqui, como se ele ainda estivesse sentado naquela cadeira velha, olhando a gente e sorrindo." Renato respondeu com um sorriso sereno: "Ele está. A diferença é que agora a gente aprendeu a enxergar." O silêncio tomou conta por alguns instantes. O tipo de silêncio que não machuca, mas acolhe. Lívia encostou a cabeça no ombro do irmão. "A gente passou tanto tempo correndo atrás do que não importava, e o que realmente importava sempre esteve bem aqui", completou André, apontando para o peito. De repente, um envelope deslizou por baixo da porta da varanda. Era velho, amarelado, com o selo do advogado Augusto. Renato o pegou, intrigado. "O que é isso?" Dentro havia uma última carta, datada de meses antes da morte de Antônio. "Meus filhos, se estão lendo isso, é porque entenderam que a herança mais valiosa não cabe em cofres. A vida é um ciclo. O que vocês aprendem comigo, um dia vão ensinar a outros. O dinheiro que deixei vai acabar. Mas o amor, se bem usado, multiplica-se para sempre. Quando plantarem as árvores, lembrem-se, elas não são apenas raízes da terra, são raízes do perdão. Cresçam juntos, mesmo que o vento tente separar os galhos, e nunca deixem a fundação morrer, porque ela é o reflexo do que somos. Esperança viva." A carta terminou com uma frase simples, mas que os 3 jamais esqueceriam. "Vocês disseram, vamos ver se sobrevivem sem a gente. Pois agora eu vejo, foram vocês que sobreviveram, porque aprenderam a viver com o que realmente importa." Renato dobrou a carta com cuidado e guardou no peito. Lívia chorava em silêncio. André apenas olhava o horizonte. As 3 árvores balançavam suavemente com o vento, como se o próprio Antônio estivesse ali, abençoando aquele momento. Anos depois, a Fundação Boa Esperança cresceu. Outras cidades pediram filiais, e o nome de Antônio Silva passou a ser sinônimo de generosidade.
Na parede principal da sede, havia uma frase em letras grandes, que todos que passavam por ali liam antes de entrar. Não é o dinheiro que muda o mundo. São as pessoas que aprendem a usá-lo com amor. Renato se tornou um mentor para jovens mecânicos e empreendedores. Lívia virou referência em cuidado e gestão humanizada, sendo convidada para palestrar sobre empatia e família. André fundou um curso gratuito de educação financeira popular. A cada novo aluno, a cada idoso acolhido, a cada família transformada, o legado do pai se multiplicava, como uma chama que nunca se apaga. Uma tarde, muitos anos depois, já com cabelos brancos, Renato caminhava pela varanda da fazenda. As árvores plantadas pelos irmãos agora eram enormes, com galhos largos que se entrelaçavam. Ele olhou para o céu e murmurou: "Pai, acho que a gente finalmente entendeu." No mesmo instante, uma brisa leve soprou, fazendo cair algumas flores de ipê sobre o chão. Renato sorriu. Lívia apareceu na porta, trazendo 2 xícaras de café. "Falando sozinho de novo?" "Não, estava falando com ele." André se aproximou rindo. E o que ele respondeu? Renato olhou para o horizonte, que está orgulhoso. Eles riram juntos em paz, e naquele riso havia algo que o tempo nunca mais conseguiria tirar deles: o reencontro com o amor que perderam, o perdão que demorou a chegar e a certeza de que o pai nunca se foi de verdade. O sol se despedia por trás das montanhas, pintando o céu de dourado. A câmera imaginária se afastava, mostrando a fazenda inteira, as árvores, o lago, a casa antiga e o letreiro da fundação. A voz de um narrador surgia, suave e firme, como a de um velho sábio. A vida é um ciclo. Um dia, somos filhos que acham que sabem tudo. No outro, descobrimos que sabedoria é reconhecer o quanto ainda temos a aprender. O amor não morre. Ele se transforma em lição. E a maior herança que um pai pode deixar é ensinar os filhos a viverem sem ele, mas nunca sem o que ele ensinou. A imagem congelava nas árvores, balançando com o vento. E na tela aparecia a frase final, em letras suaves e marcantes. Alguns herdeiros recebem dinheiro, outros recebem destino. E você? Como tem tratado quem te ama de verdade? Às vezes, a vida nos dá a chance de mudar antes que seja tarde, e outras vezes, ela só nos deixa com o arrependimento. Comente aqui embaixo o que essa história te ensinou. Se ela tocou o seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. Porque no fim, a verdadeira herança é o amor que a gente espalha enquanto ainda tem tempo.